Graças a Deus. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente e tenhas um dia de bênção, de muita alegria. Eu quero levar até você uma palavra muito importante a respeito de Jesus, que encontra-se na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15 até o versículo 17. Mas antes da leitura, eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like e também comunique, avise, transmita para outros a respeito desse canal de pregação. Então vamos à leitura. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém, meus irmãos. Que palavra! Paulo está escrevendo instrução para Timóteo. Timóteo era discípulo seu, filho de uma judia e pai grego. E era um obreiro. E ele está dando instrução. E ele começa agora dizendo, esta é uma palavra fiel. A palavra de Deus é uma palavra fiel. É digna de toda aceitação. Mas ele, nesse teor, quer dizer algo. Ele começa, que Cristo veio ao mundo. É uma realidade que Cristo. A palavra fala a respeito de Cristo como Filho de Deus. E aqueles que conviveram com ele, e podemos dizer assim, foram testemunhas oculares da história da vida dele na terra, como João, como Pedro, como Tiago. E o próprio João escreve assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele fez todas as coisas, ele era a luz. Para não entrar muito longo, o versículo 14 então explica quem era o Verbo. Alguém haveria de perguntar, mas quem é o Verbo? E o próprio João diz, o Verbo encarnou-se, o Verbo se fez carne. Meus irmãos, vamos pensar um pouquinho nesse versículo 14. O Verbo se fez carne. E João começa a dizer, no princípio era o Verbo. E começa a dizer, quem era esse Verbo? Diz que o Verbo estava com Deus. E ele continua ainda, e o Verbo era Deus. Meus irmãos, o Verbo era Deus. E depois, e o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, Deus se fez carne. Coisa poderosa. Ultrapassa a compreensão humana para entender como Deus se fez carne. Mas dentro dessa explanação agora que mostra a Trindade divina. Três seres que têm a mesma essência, a mesma substância, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são Deus. Um mistério profundo, que a mente humana fica curta, sem compreender como é que Deus podia se fez carne, mas foi feito pelo milagre de Deus. E passou a ser chamado Cristo. Por isso Paulo diz aqui no versículo 15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E como Paulo tinha sido perseguidor, ele diz, dos quais eu sou o principal pecador. Vê o quanto esse homem se humilhou.
Mas então Cristo, que é o Verbo, se fez carne. E é de uma maneira tão poderosa que Deus não deixou de ser Deus. Que a Trindade não deixou de ser Trindade, porque alguém poderá pensar, então, bem, se a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e se o Filho se fez carne e veio à Terra, então a Trindade ficou diminuída. Não, meu irmão, continuou tudo a mesma coisa, porque Ele tem todo o poder, Ele opera maravilha. É coisa tão poderosa que o homem chamado Nicodemos, um dos príncipes judeus, pertencente ao Sinédrio, não entendeu quando Jesus falou: Nicodemo, é preciso nascer de novo. E ele não entendeu. E Jesus a Nicodemo diz uma coisa: ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que está no céu. Vamos ver o que é que Jesus quer dizer, Nicodemo. Eu sou o Filho do Homem, Nicodemos. Eu desci do céu, Nicodemo, mas eu estou no céu. Então, vê que coisa poderosa. E aí, Nicodemo não entendeu mais nada, e a razão humana não entendeu mais nada. A natureza humana, a sabedoria humana tem limite. Em outras palavras, Jesus, Filho de Deus, Deus, a essência divina nele, o Cristo, veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele não veio para ser glorificado no mundo, não. Ele veio com a finalidade de salvar o que se havia perdido. Porque o Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você, meu irmão, minha irmã, você é abençoado, porque você foi encontrado. Você estava perdido, foi achado. E para você, que neste dia pode estar me vendo e ouvindo, e pode até estar perguntando: mas eu não estou entendendo essas coisas. Tudo foi feito para você ser salvo também. Ele, Cristo, veio salvar os homens. Ele veio para salvar os pecadores. E se você é um pecador, e todo homem é pecador, existe na face da terra dois tipos de homens: os pecadores salvos, arrependidos, e os pecadores que ainda não se arrependeram. E você pode ser um daqueles que não se arrependeram, mas a porta está aberta para você, porque Jesus veio para salvar os pecadores. Paulo diz: eu fui o principal, agora foi alcançado, e você que está me ouvindo pode ser alcançado. Eu quero te apresentar Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para te salvar. Creia nele como Salvador, para que tenha direito à vida eterna e um dia possa reinar com ele na glória. Isso é coisa gloriosa, é coisa maravilhosa, e o homem nenhum pode fazer, mas Jesus faz, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você não se entregou para Jesus, você é um daqueles que ainda está perdido, mas neste dia, neste momento, você pode se entregar para Jesus e receber a salvação que foi comprada para você com preço precioso. Que o Senhor te abençoe. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Senhor, eu apresento agora, Senhor, todos aqueles que estão me vendo e ouvindo, Senhor, e quero pedir também, Senhor, Deus, pelo teu poder, Senhor, que opera maravilha, e pessoas que estão me ouvindo possam ser salvos e ter seu nome escrito no livro da vida. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.